é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio, no refrão vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Olá, eu sou Érica, estou como coordenadora pedagógica do Bahia Produtiva, executado pela FETRAF Bahia. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas alternativas de irrigação. Então, eu vou apresentar primeiro a irrigação por gotejamento, utilizando a garrafa PET, e com auxílio também do cotonete. Então, a gente sabe que a irrigação por gotejamento com garrafa PET, ela alia duas coisas importantes para a agricultura, que é a otimização da disponibilidade de água e também o baixo custo. E com esse método, com os métodos que a gente vai trazer, as técnicas que a gente vai trazer hoje nessa videoaula, vocês vão observar que vai estar aliada essas duas questões, tanto a otimização da disponibilidade de água, quanto a questão do baixo custo. Precisa observar o material, que eu vou estar explicando mais para frente, quase custo zero. Alguns itens ou outros que vai precisar comprar, mas a maioria do que vai ser utilizado para fazer essas técnicas de irrigação, o produtor ele encontra na sua propriedade. A irrigação ela é feita por meio de técnicas alternativas, e essas que a gente vai estar apresentando hoje. Então, essas irrigação feita por técnicas alternativas, elas têm sido a solução de diversos produtores para encarar as dificuldades de falta de água em virtude do clima. Que a gente mora, a gente está numa região semiárida, então a gente sabe que a irregularidade de chuva é um grande problema enfrentado pelos agricultores, que não conseguem associar e desenvolver algumas técnicas na sua propriedade. Então a gente vai estar trazendo aqui algumas técnicas para minimizar essa necessidade desses agricultores, devido à falta de água. Então, o gotejamento, ele possibilita regar a raiz da planta, e evitando dessa forma o desperdício de água. Então, e fortalecendo assim também práticas sustentáveis no meio rural, porque a gente vai estar utilizando materiais que seriam descartados no ambiente, a gente vai estar dando um reuso, reutilizando esse material. Então, o sistema de irrigação por gotejamento, ele é sem dúvida um investimento que vale a pena ser feito. Então, porém, muitos agricultores eles acabam não optando por esse método de irrigação por conta do custo inicial para a instalação e tal. Então, o método tradicional de irrigação, ele acaba trazendo alguns custos inicialmente no início da instalação. Por isso que muitos agricultores não adotam essa técnica. Mas, como a gente vai estar trazendo essas alternativas, essas técnicas alternativas de irrigação, vocês vão ver que é possível vocês executarem na propriedade de vocês e com baixo custo, e mantendo o cultivo de vocês, as plantações, bastante irrigada. Então, essa o principal objetivo dessa videoaula. Outra coisa que está relacionada com essa questão do uso da irrigação tradicional é também que vai estar associado também à questão do tamanho da área. Dependendo do tamanho da área da propriedade, essa questão da irrigação, dos investimentos vai ser maior. Porém, com técnicas alternativas, talvez seja a dica que vocês estavam precisando para começar a adotar a irrigação na propriedade de vocês. Então, essa questão, para a gente solucionar esse problema da irrigação, a gente vai trazer esse método, que é um modo caseiro, mais alternativo mesmo,
para irrigação, né, por gotejamento, utilizando essas garrafas PET e com o cotonete também. Então, esse método, ele consiste basicamente em fazer, né, um pequeno furo na tampa, né, da garrafa e colocar um cotonete. Mas eu vou explicar mais para frente, né, tudo detalhadinho, né, como é que a gente vai fazer essa técnica, né, do cotonete. Então, eu vou trazer aqui para vocês, antes de começar a explicar como é que vai ser feito esse método, né, essa técnica de irrigação alternativa, algumas vantagens que vocês vão ter a partir do momento que vocês adotem essas técnicas de irrigação. Então, por exemplo, uma vantagem que acontece é que sofre pouco impacto, né, da evaporação do vento. Então, à medida que vocês molham o cultivar de vocês, a ação do vento, né, e a evaporação, né, devido à radiação solar, ela vai influenciar pouco, né, na questão da umidade do solo. Por quê? Porque vocês vão estar tendo um gotejamento, né, sendo liberado uma pequena quantidade de água, então ali vai ter uma superfície, né, de contato menor, consequentemente uma evaporação menor também. Então, a gente sabe que uma das dores de cabeça, né, de lidar com essa questão de irrigação é a evaporação da água, né, ocorrida frequentemente, né, ainda mais nessas regiões mais secas, como a nossa, né, como aqui na região Nordeste, e mais especificamente aqui no semiárido, e também a alta incidência do vento. Então, a gente sabe que o vento também contribui para essa evaporação, né, que acaba por quebrar a uniformidade da umidade, né, do solo. Então, por conta dessa irrigação por gotejamento, utilizando a garrafa PET, praticamente anula esses dois problemas, né? Tanto a evaporação, né, pelo vento e também pela questão da radiação, né, solar. Então, isso acontece, né, porque vamos trabalhar com uma quantidade mínima de água sendo fornecida, né, a partir do gotejamento. Então, o fato da garrafa PET, ela também está sempre irrigando, né, sempre hidratando, né, o solo, né, continuamente. Isso faz com que essa perda por evaporação, ela seja, né, desprezível praticamente. Então, é bom lembrar também que o ideal é que na hora de reabastecer a garrafa, vocês também utilizem sempre a água de chuva, né? Dê preferência pela água de chuva, porque você também não está fazendo um reaproveitamento da água de chuva. Outra vantagem também com relação a essa técnica é que ela evita o desperdício. Então, é importante, né? Não se deve esquecer que a água, né, para o produtor, ela também é um insumo, né? Então, o agricultor, ele gasta, né, tem gasto, né, com a sua utilização. E para aumentar a produtividade, no caso, né, do material plantado, né, dos cultivares plantados. Então, a água acaba sendo também insumo para o agricultor, né, olhando desse ponto de vista. Então, é necessário, né, encontrar formas para otimizar, de otimizar o uso da água. Então, é importante a gente se atentar para essas questões, né, do uso da água. E sem falar também no fato de que muitas regiões, né, a adoção da irrigação ela passa a ser obrigatório, porque a regularidade de chuva ela não a chuva, né, ela é irregular e acaba, né, tendo que adotar realmente esses métodos de irrigação. Outra questão que é também uma questão que está ligada é uma vantagem, né, por estar fazendo esse uso dessa técnica alternativa de irrigação, é a preservação do meio ambiente. Então, a gente sabe que a partir do momento que a gente vai utilizar a garrafa PET, né, como alternativa de irrigação, a gente já está deixando de descartar esse material, né, no solo, né, no meio ambiente, e vai estar dando uma outra funcionalidade para ela. Então, deixando de ser, contribuir com esse descarte, né, no meio.
A gente sabe que essa técnica, ela é bastante antiga, né? Essa técnica de utilizar garrafas PET na irrigação, ela é bastante antiga. É uma técnica que ela foi originalmente criada em Israel, né? E como deu muito certo, foi adotada por outros países, como aqui no Brasil também. A gente já tem muito tempo que já vem, muitos agricultores, né, produtores rurais estão já adotando essa técnica na sua propriedade e dá muito certo. Então, com isso, né, vai reduzindo o impacto o impacto ambiental, né? Então, toda a garrafa PET que é reaproveitada para o uso da irrigação é uma garrafa a menos, né, que poderia estar sendo descartada na natureza e provocando, né, grandes malefícios à fauna, à flora, né, tanto os animais quanto aos vegetais. Então, o agricultor familiar que se conscientiza, né, e se conscientiza a respeitar, né, e adotar boas práticas sustentáveis, né, ele alcança um nobre, né, patamar de respeito e admiração, né, e respeito e admiração da comunidade rural e da comunidade no geral, né, porque são pessoas que vão estar adotando práticas sustentáveis, né, que estão se preocupando com a sua propriedade e também com o meio ambiente. Então, outra vantagem, né, de adotar esse método de gotejamento com garrafa PET é que traz a eficácia para a produção dos cultivos. Então, se o seu cultivar, né, estava precisando de determinada quantidade de água, você vai estar fornecendo a partir desse método, né, por gotejamento, utilizando a garrafa PET. Então, o principal objetivo, né, para a adoção de um sistema de garrafa PET, de gotejamento com garrafa PET, né, é o aumento, né, do número de produtividade dos cultivos, né, dos cultivares plantados. Então, um solo seco, a gente sabe que ele é carente de nutrientes, né, e por isso a água da chuva ela é tão importante. Então, por isso que a gente deve estar se preocupando com a rega, né, com a questão da molhação dos cultivares, né, do que a gente estiver plantando. Então, há várias maneiras, né, de utilizar essas técnicas, como eu falei, a gente está falando agora do gotejamento, mas a gente vai mostrar outras técnicas aqui com relação à utilização da garrafa PET para a irrigação. Então, essa técnica, né, da irrigação por gotejamento com garrafa PET, ela consegue, né, de forma caseira, né, de forma sustentável, né, simples e prática, né, solucionar problemas cruciais, né, que atrasam a capacidade produtiva de um agricultor familiar. Então, o modelo apresentado, né, que eu vou apresentar para vocês, ele já é bastante disseminado, né, em hortas orgânicas, né, em pomar, né, mas ele possui um potencial, né, para agregar valor em outros formatos também de áreas de produção, como eu vou apresentar para vocês aqui, que vocês podem estar colocando, instalando essa irrigação por gotejamento em outros cultivares, né, na propriedade de vocês. Então, vamos ver agora como é que é feito, né, essa irrigação por gotejamento utilizando a garrafa PET. A gente vai precisar de uma garrafa PET. Eu tenho aqui uma garrafa PET de 1,5 litro, mas vocês podem utilizar de 2 litros ou 3 litros, uma garrafa maior, se vocês acharem necessário. Então, vou precisar, é importante que a garrafa PET ela esteja com a tampa, né? E aí na tampa a gente vai precisar fazer um furo, né, na tampa da garrafa. E para fazer um furo eu vou utilizar uma vela, né, o fósforo, né, para acender a vela. Vou precisar de um parafusinho para esquentar o parafuso, vou esquentar e vou fazer o furinho na tampa. E esse furo é interessante que ele fique na espessura, né, do tamanho do palitinho do cotonete, para a gente encaixar o cotonete. Então, eu vou aquecer esse parafuso. Então, após aquecer o parafuso, né, na vela, ele vai estar quentinho, vai facilitar furar fazer o furo na tampinha. Lembrando que o furo ele deve ter a espessura do palito do cotonete. Por que a gente tem que se preocupar com esse detalhe? Porque senão vai ficar muito aberto e vai estar vazando muita água. Então, a gente vai fazer esse furo na tampinha
Vou mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ver o tamanho do furo na tampinha. Tá vendo aqui? Tamanho do palito do cotonete. E aí depois a gente vai usar o cotonete. Consegue ver o cotonete? Então, um cotonetezinho que a gente costuma usar no dia a dia. E aí, iremos passar o cotonete pelo furinho que a gente fez. E aí, a gente vai deixar o cotonete, né, pendurado desta forma. Consegue visualizar? O cotonete na tampa. Aqui está a tampinha e o cotonete. E aí, a gente vai encher de água a garrafa PET. Coloca, enrosca a tampa. E aí a gente vai colocar essa garrafa PET com o cotonete. Vocês já observam que ela fica gotejando? Então, começa a gotejar. E é dessa maneira que a gente vai colocar, instalar ela em algum cultivar, né? Em algum vegetal que a gente achar necessário. Então, para fazer essa técnica do gotejamento, é basicamente esses materiais que a gente precisa, né? Como eu falei, uma garrafa PET com tampa. E aí o tamanho da garrafa PET vai depender da necessidade de vocês. Um cotonete, o fósforo, né? Pra gente acender a vela, uma vela, um parafuso. E o que a gente vai fazer? Utilizar a vela, né? Para aquecer o parafuso, para facilitar a perfuração, né? O furo do buraquinho na tampinha, na tampa da garrafa PET. E lembrando que o furo da garrafa PET ela tem que ser no diâmetro, ou seja, no tamanho do palitinho, do palito, né, do cotonete. Então, vamos ver agora como é que vai ficar, né, o gotejamento da gente numa espécie vegetal. Então, nós estamos aqui agora para mostrar para vocês como é que vai fazer a instalação, né, do gotejador, né, da garrafa PET, né, utilizando a garrafa PET, né, para fazer a irrigação por gotejamento. Então, nós vamos precisar de uma madeirinha, né, para enficar, cavar um pouquinho, né, para tirar a terra, colocar a madeira, né, para sustentar a garrafa PET. E aí a gente repõe a terra, né, ajeita, deixa a madeira firme. E aí agora a gente vai colocar a garrafa PET, né, instalar ela aqui na madeira. Então a gente vai passar uma fita, uma corda e vamos fixar a garrafa PET na madeira. Vamos ver como é que vai ficar, né? Nossa garrafa PET com gotejamento. Então, eu vou colocar ela aqui na madeira, encostar. E aí, vou utilizar essa cordinha para fixá-la na madeira. E ela vai ficar fazendo esse gotejamento aí. Dá um nó, né? Para ficar firme. E aí, se vocês observarem, vai começar esse processo, né, de gotejamento. Não sei se vocês já conseguem observar o gotejamento, né? E é assim que ocorre. Então, ela vai estar molhando aqui a região. Se a gente quiser direcionar, né, mais para próximo da raiz da planta, a gente vai direcionando a madeirinha para ficar, né, realizando esse gotejamento. Então, essa é uma técnica, né, eficiente, de baixo custo, né, e que não vai dar, né, muito trabalho para confeccionar, para o agricultor confeccionar, e vai trazer, né, benefícios, né, para a sua propriedade, porque seus cultivares vão estar sempre irrigados. Então, essa é a técnica que a gente apresenta
agora, né, e vamos ver, né, outras técnicas de irrigação, outras técnicas alternativas de irrigação, utilizando também a garrafa PET. Então, um abraço e até a próxima. Sempre é tempo de ensinar.